Boa noite mais uma vez. Meu nome é Cláudia, eu trabalho no setor de comunicação e marketing aqui da Biomig Brasil. Estamos falando aqui da matriz Belo Horizonte. Mais uma vez, bem-vindos à nossa plataforma digital Biomig Academy. Hoje nós teremos, a apresentação aí, com o tema da aula, interpretação, passo a passo da interpretação do tombo-elastograma. E para iniciar, o nosso evento de hoje, eu convido-os a assistir um vídeo institucional de 2 minutinhos, só para que vocês conheçam melhor a nossa organização. Muito obrigada. Biomig Brasil. Fundada na década de 80 pelo Sr. Lelis Agostinho Peixoto, que tem como bagagem em sua formação profissional uma larga experiência na indústria farmacêutica em diversas multinacionais. Seu sonho era que a Biomig fosse mais que uma distribuidora convencional no mercado hospitalar. A mesma teria que ter o formato das grandes organizações farmacêuticas que lhe havia feito carreira, com excelência em propaganda médica, venda e logística. Em 2001, a Biomig ganha forças com a entrada de 2 novos sócios, Gisele e Bonifácio, que somaram esforços para transformarem a Biomig uma referência no mercado. Nossa equipe é altamente capacitada, composta por enfermeiros, farmacêuticos, engenheiros e MSL, que atua com trabalho forte de geração de demandas, abertura de mercados e honram a nossa missão de divulgar e comercializar produtos e soluções inovadoras, agregando valores aos pacientes, profissionais e parceiros na área de saúde. As linhas da Biomig Brasil, presentes em várias regiões do território nacional, são agrupadas nos segmentos medicamentos, medical devices, equipamentos e assistência técnica. Nossos fornecedores são empresas globais, presentes em vários países, com portfólio de produtos da mais alta tecnologia, que fazem da Biomig Brasil uma referência no mercado hospitalar, com produtos de altíssima qualidade e tecnologia avançada, possibilitando melhora e conforto ao nosso maior motivo de trabalho, o paciente. Logística comprometida, profissionais diferenciados, comitê de compliance e certificados como ISO 9001 fazem da Biomig Brasil uma empresa rica em valores como respeito ao meio ambiente, crescimento sustentável, ética, excelência e inovação. Biomig Brasil, unindo esforços por uma vida melhor. Mais uma vez, agradeço a participação de todos vocês, na nossa plataforma de educação continuada Biomig Academy. Durante a apresentação, dúvidas e perguntas poderão ser colocadas, por favor, no chat, para que sejam respondidas no final. A Tabata, que também é do marketing, vai estar atenta a essas questões, e a Cibele, a doutora Cibele, poderá estar conduzindo ao final da apresentação dela. E lembrando que o nosso próximo encontro já tem data. 5 de maio agora, de 2021, vai cair na quarta-feira, às 20 horas, e fiquem atentos, nas nossas redes sociais, sempre com temas com abrangência de soluções de saúde na área hospitalar. Para conduzir essa aula de hoje, apresento-lhes a nossa biomédica, assessora científica e especialista no ROTEM, doutora Cibele Gomes. Boa noite, doutora Cibele. Boa noite, Claudinha. Boa noite a todos. Um prazer tê-los em casa. A Biomig é nossa casa, já há mais de 4 anos, e é um prazer tê-los todos nessa noite, abrilhantando o nosso evento, nos dando a honra de participarem conosco. Eu agradeço realmente a cada um. Eu vou começar compartilhando a aula e vocês me dão o feedback, se está tudo ok, se está tudo... Se estão visualizando, se a visualização está legal. Sim, estão visualizando. Está no modo tela cheia, não é isso? Perfeito. Tá ok? Posso começar? Ok.
Gente, fique à vontade, nós estamos em casa, é um bate-papo interativo, onde nós vamos compartilhar um pouquinho do que a gente conhece, tem de experiência com o ROTEM, né? O tromboelastrograma no campo, né? No cliente, ali nos hospitais. Então, vocês fiquem bem à vontade. Durante as aulas, quiserem surgir alguma pergunta, a gente pode ir colocando no chat que a gente responde no final. Se alguém quiser alguma participação, se quiser em algum momento alguma fala que venha contribuir, fique à vontade. Nós estamos realmente em casa e a maioria de vocês a gente já tem o contato, né? Essa ideia surgiu de uma solicitação de uma médica muito querida, a doutora Cláudia, do Hospital Madre Teresa, em Belo Horizonte, e nós pensamos, né, trouxemos a ideia para a Biomig e pensamos, por que não abrirmos, né, essa aula nesse momento assim tão importante e que a gente teria acesso a muito mais pessoas, e o tema é um tema bastante interessante, e a gente sabe disso. Então, a gente queria, assim, realmente vir atingindo o maior número de pessoas possíveis. E, como a Claudinha já disse, os nossos eventos agora passaram a ser eventos mensais, e a gente vai estar sempre falando do tema de tromboelastrograma. Em alguns momentos nós vamos trazer participações especiais, alguma aula, a qualquer momento onde vocês podem ser convidados a bater papo aqui com a gente. E eu aguardo todos vocês e espero que vocês gostem realmente do que a gente preparou. Então, vamos lá. Eu me chamo Cibele, eu sou biomédica, sou inscrita no Conselho de Biomedicina, sou especialista do produto na Biomig e sou assessora científica da Biomig realmente para a linha do ROTEM, do tromboelastrograma. E aí, quando a gente fala de ROTEM, nós temos hoje 2 tipos de equipamento. E é uma aula, assim, bem inicial mesmo. Eu sei que tem muita gente aí que sabe bastante, que faz outros tipos de interpretações, ok. Eu acho, assim, que o tema e que o tromboelastrograma, cada dia nós aprendemos mais. Então, eu acredito que mesmo, né, quem já sabe bastante, alguma coisinha aqui pode ser que você ainda venha aprender, seja novidade para você. Começando, falando para vocês dos nossos equipamentos, existem 2 modelos de ROTEM, ROTEM Delta e ROTEM Sigma. A maioria dos hospitais tem o ROTEM Delta, que é este aqui, e ele é semiautomático. E um pouco do ROTEM Sigma, porque o ROTEM Delta, ele surgiu bem antes, ele surgiu aqui no Brasil há mais ou menos já uns 10 anos, ou talvez um pouquinho mais, e o ROTEM Sigma, ele chegou para a gente em 2019. Então, tem uma diferença básica, um é semiautomático, requer aquele passo a passo de pipetagem, né? A diferença dos modelos, existem vários ROTEM Deltas, é assim por série, é série 3000, 3000 e alguma coisa, e a diferença deles, na maioria, é do software, né? Então, a diferença, e o software ele sempre pode ser atualizado, e o pessoal da nossa assistência geralmente faz isso muito bem. E o ROTEM Sigma, que é um ROTEM totalmente automático como? Através de um cartucho que já vem com os 4 testes, você só insere ali o tubo mesmo, e aí ele já faz tudo sozinho. Enquanto no Delta, você tem que fazer a pipetagem e colocar por canal, são 4 canais, né? E aí você tem algumas opções. Hoje não é assim, não é objetivo da aula nós especificarmos tecnicamente sobre os equipamentos, nem sobre a metodologia, a gente vai acabar falando, mas nas próximas aulas, sim, nós podemos mostrar o passo a passo assim para vocês, tá? Então, não tem como falar de ROTEM sem falar do conceito do PBM, né? Que hoje no Brasil já está sendo bastante falado, o pessoal vem participando, a maioria dos hospitais já estão vindo participando. Então, é uma aplicação ou um conceito multidisciplinar em que um hospital todo participe, e a gente mais para frente vai fazer um tema focado em PBM,
baseada em evidências médicas, que ajuda a otimizar o volume do sangue do paciente, minimizar perdas de sangue e, desse modo, reduzir de forma significativa ou mesmo evitar a transfusão sanguínea. E tem como base 3 pilares. É um conceito que foi destaque em 2010 na Assembleia Mundial de Saúde, além de ser um critério de qualidade hospitalar reconhecido pela Joint Commission. A gente cita aqui, para quem tem interesse e quer saber mais a respeito, aqui no Brasil tem uma página, né, que você pode entrar lá e você pode fazer algumas anotações e ficar sabendo melhor a respeito, tá? E os 3 pilares são otimização da hematopoiese com ferro, né, ou eritropoetina, ácido fólico, vitamina B, ou seja, lá no consultório ainda, quando o paciente passa, principalmente no pré-anestésico, né, quando vocês conseguem diagnosticar ali. O segundo pilar é na redução de perdas sanguíneas com hemostáticos, e aí entra bem a parte do tromboelastrograma, para direcionar através do tromboelastrograma, então ele faz parte desse segundo pilar, vocês conseguem ter uma visão do que está acontecendo ali na coagulação e agir efetivamente onde está acontecendo. E o terceiro pilar, que é o pós-cuidado operatório, e é bem ali também, bem pós-operatório mesmo, através da redução de perda sanguínea, como assim? Reduzir, por exemplo, as coletas desnecessárias, né? Aproveitar coletas. Então, é baseado nesses 3 pilares. E aí, quando a gente fala de PBM, quando a gente fala, né, de uma conduta guiada, nós estamos falando de riscos e custos associados aí às condutas empíricas, halogênicas, né, a cega, como é utilizada. A gente sabe que existe protocolo, que vocês seguem um protocolo, mas conseguem entender que com o tromboelastrograma você está vendo o que está acontecendo? Então, você não tem uma noção, você vê. Então, é bem diferente. E os riscos e custos, né, associados aos sangramentos têm aí como interferentes várias variantes mesmo, entre eles os elevados custos hospitalares associados ao prolongamento de estadia na UTI, a questão do uso de produtos sanguíneos desnecessários que são administrados aos pacientes, e a questão que pode induzir realmente a levar sobre reações alérgicas, infecções bacterianas, trombose, traco. E a gente vem também com a aula depois sobre os efeitos adversos aí da transfusão sanguínea, que tem esse assunto renderia bastante. E aí, o interessante aqui é você fazer o uso da tecnologia realmente. O uso da tecnologia vai te mostrar, vai te exemplificar, você tem uma terapia que a gente chama de terapia-alvo. E aí as reduções implicam em tudo, aí redução de tempo de internação, e a gente tem estudos para tudo isso, pode nos acionar depois, nós mandamos para vocês, tem protocolo, tem ATLS, tem tudo, tem estudos, tem um monte de coisa. E além do que também, tem código TUS, tem código CBHPM, e é laudado, ele é um exame laudado e ele também está na tabela Simpro. Então, o tromboelastrograma hoje, ele assim, tem vários recursos e vários argumentos, inclusive, para vocês colocarem e praticarem na instituição. Porém, quando a gente fala de redução de reinternação, redução de morbidade, de taxa de infecção, de custos hospitalares, é uma equipe. Não adianta só uma equipe usar. Não adianta só lá no bloco cirúrgico fazer o uso da tecnologia e lá na UTI ou no pós-cirúrgico não fazer o uso. Você não vai conseguir provar redução de custo dessa forma. A redução de custo, ela só vem quando ela tem início, meio e fim. Então, o que pode ser feito? Ah, é caro. Tá, mas agora está na tabela Simpro. Ok. Ah, mas eu não vou fazer. Mesmo assim, eu acho a metodologia cara. Caro mesmo. É uma ampola de complexo protombínico.
As 4 curvas do tromboelastrograma são bem mais baratos do que um frasco de complexo protombínico, que feito empiricamente, provavelmente, se for para sangramento, você faz em torno de 3 a 4 frascos. 4 curvas são mais baratos. As 4 curvas saem em torno de R$800, por exemplo. É cobrado por curva. Então, R$200 cada curva. O reembolso vai bem além disso. Então, hoje, a tecnologia é acessível. Paga por si só o investimento, tá? E aí, a gente vai falar um pouquinho de tromboelastrometria. E aí, eu gostaria de falar para vocês o seguinte. Quando eu falo de tromboelastometria, eu estou falando de ROTEM, tá? Tromboelastrometria é ROTEM, tromboelastrografia é TEG. TEG veio antes de ROTEM, TEG veio lá em 1948, alguma coisa assim, só foi usado um pouco mais tarde, quando veio a Guerra do Vietnã, e se usavam para fazer as transfusões. Em 90, veio a tromboelastometria. Tromboelastrometria e tromboelastrografia são metodologias. Tromboelastrograma é o exame, é o processo em si, é o que essa metodologia proporciona. E a gente, em algum outro momento, a gente falaria também sobre as diferenças das tecnologias, mas não é a intenção dessa aula. Então, quando eu falar de tromboelastrometria, eu estou falando de ROTEM, tá? E na tabela, código TUS, código, se eu não me engano, só na Cipro que é tromboelastrometria, mas no restante é tromboelastrograma, ou seja, já é o exame em si, tá? O sistema ROTEM, ele vai fornecer uma indicação do estado da coagulação através das 5 curvas, dos 5 exames, dos 5 temogramas específicos, como Extem, Intem, Fibtem, Eptem, Aptem. Esses exames, eles fazem uma análise de forma quantitativa e qualitativa dos fatores de coagulação, do fibrinogênio, das plaquetas, hiperfibrinólise, coagulopatias dilucionais e o controle da presença de heparina ou sulfato de protamina naquela amostra. Como que ele faz isso? Através de utilizar uma amostra de sangue total citratado, tubinho azul, coletado por punção venosa de sangue periférico. Ele mostra as alterações viscoelásticas do sangue por meio de uma representação gráfica durante um processo global de formação do coágulo, ou seja, durante a fase de iniciação, a formação, a estabilização ou a lise desse coágulo. E aí ele utiliza para ele dar essa informação diferentes reagentes, que são reagentes inibidores ou ativadores, que aceleram o resultado do exame e permite a identificação de diferentes distúrbios da coagulação. Quais são os exames? Extem, Intem, Fibtem, Aptem, Eptem. Ativador e análise. Extem, fator tissular, tecidual. Análise é a formação dos coágulos, polimerização da fibrina, fibrinólise, através da ativação da via extrínseca. Extem, extrínseca. Ex de extrínseca, tem de ROTEM. Intem, ácido elágico, formação dos coágulos, polimerização de fibrina, fibrinólise e ativação da via intrínseca. Intem, de intrínseca, tem de ROTEM. Fibtem, fator tecidual, fator tissular, mais citocalasina D. Análise sem plaquetas, avaliação qualitativa do estado do fibrinogênio. Fibrinogênio, tem de ROTEM. Aptem, fator tissular, tecidual, mais ácido tranexâmico. Avaliação do possível efeito de drogas antifibrinolíticas. Eptem, ácido elágico mais heparina, detecta especificamente a heparina em comparação ali com o Item.
Exames, nós chamamos o Extem, o Intem e o Fibtem de basal, e o Aptem ou Eptem de confirmatórios. Como assim? No equipamento Delta, você tem a opção de fazer primeiro as 3 curvas, Extem, Intem, Fibtem, que você vai ter informação de via extrínseca, de via intrínseca e de fibrinogênio. Através do Aptem, você confirma se tem hiperfibrinólise, e do Eptem você confirma a presença da heparina, tá? Então, se for no Rotem Delta, você tem a opção de entrar com um basal e depois fazer os confirmatórios. Se for no Sigma, não tem essa opção. Existe 2 tipos de cartucho, um que vem com Extem, Intem, Fibtem e Aptem, que é o cartucho completo, e ou o outro cartucho, que é o completo mais EP. Então, é Extem, Intem, Fibtem e Eptem. Qualquer um só vai fazer 4 testes, tá? Por vez. Tanto o Sigma quanto o Delta. Só faz as 4 curvas. E só faz um paciente por vez, tá? E assim, e aí às vezes fala assim, nossa, né? Mas os alemães que criaram, por que não desenvolve isso? Na realidade, se não for o tromboelastrograma, você não tem outro exame que te mostra isso. Então, ou seja, nós ainda estamos a gente ainda está bem colocado, nós estamos à frente ainda relacionado a isso. Quais as limitações do método? Ocorre dentro da cuveta e não do endotélio. Não é sensível para o efeito de antiplaquetários, então aspirina, clopidogrel, reopro não vai ter essa sensibilidade, o equipamento não vai detectar que está nesse uso. Para isso, nós temos um outro equipamento que nós chamamos de Verify Now, que faz agregação plaquetária no método também Point of Care, tá? Não detecta deficiência do fator de Vaux-Lebrun, o tromboelastrograma, e sem correlação com anticoagulantes orais. Então, varfarin, baixo peso baixo peso molecular, né, da heparina, também não. Heparina de baixo peso molecular, também não. Também para heparina, nós temos um equipamento, o Hemopron, que faz o TCA, tá? De método também Point of Care. Como qualquer exame de amostra e de grande importância, nós devemos impedir as variáveis pré-analíticas. E quais seriam essas variáveis pré-analíticas? A amostra de sangue, ela deve ser coletada sempre na veia, pois a coleta inapropriada pode ativar a coagulação. Eu não posso coletar de acesso? Se o acesso for só para aquele acesso que vocês usam, não tem heparina, só tem o sangue, está correndo soro ali, você vai tirar, né, ali uma quantidade de uma seringa ali de soro para não ter interferência, porque senão vai dar hemodiluição mesmo naquele paciente. Então, você tem que ter muito cuidado com essa amostra, com essa coleta inapropriada, porque pode interferir lá na frente. E aí, ela pode realmente interferir com a mensuração dos níveis dos fatores de coagulação. Então, se você pega um paciente que você está correndo, por exemplo, um soro ali, e aí, de repente, seu paciente está hemodiluído, né? E aí você tem um paciente com a hipocoagulação ali. E aí você está ligando, né? Tá ligado, é a coleta ou o que foi? Então tem que ter esses cuidados básicos mesmo. Atenção à contaminação das amostras com heparina, porque vai interferir, né, nos ensaios coagulométricos. O tubo de citrato, pelo amor de Deus, não é DTA, é tubo de citrato, tampa azul, né? Ele contém um plasma citratado a 3,2 ali por cento. Então, o que acontece? Esse fator que tem ali, ele pode interferir na quantidade. Então, o tubo, a quantidade tem que ser na demarcação do tubo mesmo, para a amostra não diluir pela presença ali do citrato. Usar o tubo de volume, no mínimo, né, do volume mínimo, conforme o modelo do equipamento. Tem uma diferença. Quem faz no Rotem Sigma
precisa de um tubo de pelo menos 3,5 ml. Por quê? Porque você inverte o tubo e ele aspira sozinho. Então, o equipamento não entende para você que aquela quantidade é uma quantidade imprópria. Então, você vai queimar o cartucho. Então, você precisa realmente observar para qual equipamento está fazendo. Ah, é para o tubo de 3, é para o Sigma, 3,5. É para o Delta, 2 ml é o suficiente, porque ele aspira ali 300 microlitros do sangue, então ainda sobra. Ah, eu tenho uma amostra neonatal, né? Tão difícil, é tão complicado. Ok, na maioria dos hospitais que nós, Biomig, temos, o equipamento fica no laboratório. E ele é muito bem cuidado, ele é muito protegido. O pessoal do laboratório saca de pipetagem pra caramba, faz controle de qualidade, porque o controle de qualidade tem que ser semanal. Ele calibra a máquina, os reagentes têm que estar dentro do tempo de estabilidade, principalmente se falando do delta. O reagente tem que estar dentro do tempo de estabilidade. Cada reagente tem uma estabilidade diferente. Se você ainda não sabe, pode entrar em contato com a gente, que depois a gente fala para você especificadamente. Inclusive, depois a gente vai trazer uma aula aí, talvez trazer a doutora Simone aí, ó, do Felício Roxo, para a gente falar só a respeito ali de laboratório, da parte, a parte analítica mesmo, né, de como que acontece, mostrar para vocês os reagentes. Nós temos que misturar reagente, então tem todo um processo. Nós vamos fazer uma aula sobre isso. Homogeneizar a amostra com carinho, em média 7 vezes, não vai hemolizar, não vai chacoalhar a amostra, então é bem, bem tranquilo assim, entendeu? E amostras coaguladas, jamais, 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 jamais chegou para fazer uma amostra coagulada, pronto, acabou, já começou a coagulação lá, já iniciou o processo todo, tá? Isso aqui está bem em cima do que eu estou querendo ler, hein? Então, deixa eu arrastar isso aqui, só um minutinho. Eu não sei se vocês acabam visualizando isso aqui ou não, se as meninas quiserem me orientar de alguma forma, tá? É só vocês falarem aí para mim. A diferença do método tradicional e do tromboelastrometria, quando eu falo de tromboelastrometria, eu estou falando de Rotem, eu estou falando de Rotem. E qual que é a diferença para os métodos, né, tradicional? Não olham todo o sistema de coagulação, não considera a temperatura real do paciente, não leva em conta o modelo celular, não é sensível nem específico para hiperfibrinólise, não leva em conta a função do fibrinogênio, não é uma avaliação dinâmica e sim estática, além do resultado demorado. Tromboelastrograma, a gente tem um software que a gente dá de graça, nós vamos lá, instalamos para vocês, que chama Security View, ou um outro que chama Rotem Live. A gente vai lá e coloca para vocês, independente de onde o equipamento Rotem esteja dentro do seu hospital, você vai visualizar lá no bloco, lá na UTI, lá na sala, onde você estiver. Você só precisa de um softwarezinho no computador. Você vai abrir e vai acompanhar. Quando a doutora Flávia Cristina estiver fazendo lá do Felício Roxo, por exemplo, você está lá dentro do bloco, dentro da UTI, acompanhando isso em tempo real. Médico não tem que pipetar. Vocês não têm que perder tempo com isso, não. Você está cuidando do paciente. Você não tem que sair da sala para fazer isso. Tem alguém que faz para vocês, técnico de enfermagem, enfermeira, a gente treina quem vocês quiserem que a gente treina. Para vocês terem tempo para olhar ali o paciente, vocês estão correndo ali naquela sala, e aí vocês vão estar olhando somente o resultado. Vocês vão pegar do início ao fim, porque quando chega na parte de conduta, é somente médica. A interpretação é médica. A conduta é médica. Vocês têm o poder de decisão total. Então, a pipetagem, meu ponto de vista, eu sou biomédica, eu acho perca de tempo para o médico. Lembretes.
prevenção da hipocalcemia, acidose, hipertemia, vocês têm que tratar. Lembrar das variáveis de fora da coagulação, pensar fora da caixinha, dar uma olhada, uma analisada, uma situada em tudo que está acontecendo e lembrar sempre que cálcio, pH e temperatura vão interferir no seu resultado. Ok? E falando e dito isso, mais um lembretezinho. Coagulação está de mãos dadas com a inflamação. Viscosidade interfere no fluido sanguíneo. Coagulação não são só fatores, ela é complexa. Sistema de hemostasia precisa de equilíbrio. In vivo fica diferente do in vitro, pois afasta do modelo, do modelo real, né? Do modelo celular. E nós temos sistema de fibrinólise, é um processo natural. Doutora Roseli Reis fala sempre, esse vale lembrar aqui, ela cita sempre. Por quê? Porque isso aí caminha junto, então é para fazer com que vocês pensem um pouquinho além, porque parece que às vezes trava, né? Então não é só ali o tromboelastrograma, é toda uma interpretação, é todo um cuidado por trás, né? Bora desvendar a tromboelastrometria? E vocês fiquem à vontade para me ajudarem, para comentarem sobre algum gráfico, para perguntarem alguma coisa, tá? Princípios da tromboelastrometria. Cinética, tempo por estrutura. E aí eu peguei e coloquei assim, que cinética é o tempo. O que é o tempo no tromboelastrograma, no ROTEM? A5, A10, A15, A20, A30, A40, tem tanto que vocês quiserem. Os estudos preconizam que com até 60 minutos é o suficiente para você obter o resultado completo. Até entre 15 a 20 minutos, vocês obtêm o resultado, você fecha o resultado. Mas o equipamento, eu olho, o pessoal só solta com 25 minutos. Entre 15 a 20 minutos depois que iniciou a coagulação, tá? Não é no tempo de sangramento ainda, não. Então, depois que se inicia a coagulação, você não tá vindo ali com informações a respeito da coagulação, e a coagulação, ela não leva um processo, até 3 minutos, por exemplo, em tempo normal, meu processo de coagulação, né? A minha cascata tem que estar ali ativada, né? Então, no equipamento, ele dá esse descontinho também. Eu vou mostrar para vocês mais para frente. Então, é cinética, ou seja, tempo, A10, A5, por estrutura, largura, espessura, tamanho, né, que a gente fala, é largura mesmo. Eu acho o mais fácil falar de largura. E a largura vai me falar se esse paciente está hipercoagulado, se está hipocoagulado, que jeito que está esse paciente, tá? CT, tempo de coagulação. CT é igual a tempo de coagulação. CFT, tempo de formação do coágulo. MCF, máxima formação do coágulo. Estabilidade. ML, lise máxima. Lisou, quebrou, perdeu. Ok? E aqui eu começo a ficar repetitiva, porque eu começo a falar muito com vocês sobre realmente essa parte mesmo do trombo, sobre essa parte porque é um processo que a gente fala continuamente para, né, vocês ali memorizarem. Então, começa a ficar maçante, mas eu trouxe algumas novidades e vou tentar interagir aqui com vocês. Então, quando eu falo de um CT, e esses parâmetros aqui, que eu volto aqui, de cinética aqui, a tempo, A10, A20, A30, isso aqui, CT, CFT, MCF, ML, o equipamento me traz essas informações. O equipamento me traz essas informações, faz parte de uma configuração. Eu vou para o equipamento e eu configuro o equipamento. Quais os parâmetros que eu quero que aparece ali? Eu estou usando um protocolo? Tá, eu estou usando um protocolo de interpretação em 10 minutos, eu estou usando um protocolo de interpretação em 5 minutos, porque tem protocolo de interpretação em 5 minutos. Então, eu estou usando qual tipo de protocolo? Não, Sibeli, é o seguinte, eu estou aqui no meu hospital aqui, estou aqui no Moinho de Ventos, né? Ou no HC de Porto Alegre.
estou em algum desses lugares e o meu equipamento, ele não está aparecendo aqui para mim, por exemplo, o A5. O A5 não está aparecendo, doutora Verônica, lá do Felício Rocha. A gente tem que fazer aquilo lá, hein, doutora Verônica? O que eu faço? Vai para frente do equipamento, me liga que eu te ensino que jeito que você programa, onde você vai, onde você coloca, onde você mexe no software. Pode ir me chamar. Só que aparece lá 7 parâmetros. Aí vocês têm que escolher. E existem 5 parâmetros que são parâmetros decisivos para fazerem a conduta. O tromboelastorograma, como um todo, tem parâmetros demais. Ele está sempre trazendo resultado, fazendo alguma informação, principalmente para quem estuda, né? Quem estuda ali realmente mesmo a parte da tromboelastrometria. Mas os parâmetros que vão fazer vocês tomarem conduta, inclusive imediata, são em torno de 5 parâmetros ou 7 que vão dar informação para vocês. 5 parâmetros vocês tomam conduta sobre o XTEN, né? Ou deficiência de fator da via extrínseca, fator de deficiência de via intrínseca, plaqueta, fibrinogênio, lise, e aí tem também os outros parâmetros que dão informações para vocês a respeito de hipercoagulabilidade ou hipocoagulabilidade. E aí nós vamos passar sobre cada um aqui agora, tá? Então, interpretando os temogramas, CT, e aí todos os testes têm que primeiro identificar qual que é o teste. Eu estou falando de XTEN, eu estou falando de INTEN, eu estou falando de fibrinogênio, eu estou falando de APTEN, eu estou falando de EPTEN, de qual que eu estou falando? E aí eu estou procurando na telinha lá, porque aparece 4 gráficos grandes. Então, o que eu estou falando? Eu coloco aqui verdinho, CT, CFT rosinha, porque são as cores que aparecem lá no Rotem. Então, é mais fácil, ele é bem intuitivo. E eu já tentei de tudo para tentar pegar aquelas figuras coladas, figuras prontas, aqueles negocinhos de taça, para saber do que aquilo ali está me trazendo. Eu não sei, porque aquilo ali não me separa se é XTEN, se é INTEN, se é FIBTEN, se é APTEN, se é EPTEN. Eu preciso saber primeiro o que é para eu analisar. E aí eu analiso 5 parâmetros nos 4 gráficos. E aí o CT do XTEN me traz informação dos fatores de via extrínseca. O CT do INTEN me traz informação de fatores na via intrínseca, presença de heparina, sulfato de protamina e fator 13. O CFT, eu não vou tomar conduta, mas eu vou saber se aquele coágulo daquele paciente, ele saiu daquele processo do sangramento, que é o tracinho verde do CT, foi para o rosa, que é quando abriu o coágulo, e é um coágulo frouxo, gelatinoso, e vai para o azul, que é a máxima formação do coágulo, que é quando ele alcança a firmeza, a estabilidade. Então, o CFT não te faz tomar conduta, ele te dá uma informação. E ele dá informação a respeito do coágulo frouxo, tá? É a iniciação da coagulação. Apareceu rosinha, opa, iniciou a fase de coagulação do meu paciente. Porque no CT ele está falando ainda do tempo de sangramento desse paciente. E aí ele vem para o MCF, máxima firmeza do coágulo. Meu coágulo é um coágulo estável? É um coágulo firme? É um coágulo potente? Ou ele é um coágulo que está alisando, que está perdendo a estabilidade, que está com uma amplitude fraca, que está com amplitude mínima? Qual que é essa espécie? E o ML, que vai me falar da lise máxima. E a lise máxima, e esse parâmetro de ml, só o Rotem dá, tá? Só o Rotem traz para vocês. E aí ele me fala a respeito de lise máxima, hiperfibrinólise, consumo daquele coágulo. E é um evento final da coagulação. E aí é por isso que o gráfico fica aberto por 1 hora. Porque depois que sair o A20, por exemplo,
você só acompanha a estabilidade do coágulo. Você já teve informação da via extrínseca, de via intrínseca, de presença de heparina, de sulfato de protamina, de fator 13, você já teve informação do fibrinogênio, você já teve informação da plaqueta, e o gráfico só permanece aberto por 1 hora para te falar a respeito dessa lise máxima, desse consumo. E aí a gente sabe que a hiperfibrinose, que a fibrinose é um processo natural, que todos nós estamos aqui, estamos nesse processo, está acontecendo, ou talvez não está acontecendo, não sei, talvez só quando precisar, ativação da cascata. Mas o consumo, ou a lise, ou a hiperfibrinólise, ela é um evento final da cascata, então ela aparece ali depois dos 30, depois de 40, depois de 50, e sim até 1 hora. Esse coágulo não houve um consumo excessivo, não vai mais acontecer, você já pode retirar. Porém, o histórico do seu paciente, a cirurgia que você está participando, ele também está te contando. Então, é um paciente que vai, um paciente da cardíaca, ele vai evoluir para hiperfibrinólise? Mais difícil, mas um da obstetrícia. O trauma é assim, né? Então, a obstetrícia, um trauma, um transplante hepático, sim, ele pode acontecer depois desses 30 minutos. E aí, quando a gente fala de hiperfibrinólise, ela acontece em 3 momentos. Vem aquela assim de imediato, que você já abre o gráfico, já abre consumindo, e você já fala, putz, hiperfibrinólise, desculpa pelo putz, hiperfibrinólise. Ou ela vem realmente ali intermediária, que vai ser depois dos 30 minutos, ou no evento final da coagulação, realmente. Então, é olhar. E olhar o quê? Parâmetro. E qual parâmetro? ml. E depois disso, se eu tenho um evento desse, eu tenho que fazer um confirmatório. E aí eu uso o APTEI para saber se não é meu equipamento, se não é os reagentes, e se está acontecendo um processo de fibrinólise mesmo. E aí para agir definitivamente, assim, com segurança, e falar assim, não, esse paciente está no processo de hiperfibrinólise, porque tem um consumo aqui excessivo do ml. E aí a gente vai passar um pouquinho mais sobre cada um, e eu vou falar um pouquinho mais novamente sobre eles aqui. Valores de referências. Se o seu software está atualizado, o equipamento já traz isso. Não precisa decorar, não precisa ficar atrás de valores de referência, porque o equipamento dá isso. Então, ele tem lá, eu tenho um CT do Xtem, que é o tracinho verdinho, que é num valor ali de 38 a 79. Se dá 37, o equipamento vai estar já de rosa, como se fosse um alerta para mim. Se dá 80, já vai estar já de rosa também, porque é um alerta para mim também, tá? Então, não precisa ficar olhando valores de referência. Então, eu não passo muito sobre valores de referência, principalmente relacionado ao CT. Vem lá. Ao MCF, é o seguinte, tem uma diferença, e aí vai depender do protocolo que você está usando. Estou fazendo um transplante hepático, você vai esperar baixar de 9, você vai esperar chegar em 9, ou você quer que aquele parâmetro fique em 12 ou acima? Estou fazendo obstetrícia, é acima de 15. Estou fazendo, entendeu? Você que escolhe, mediante o protocolo seu, só vai lá e muda no aparelho. Ou avisa para o pessoal do laboratório, vou fazer agora uma amostra, vou fazer obstetrícia, vou fazer trauma. Ou não precisa mudar. O equipamento vai te dando o resultado lá e você fala assim, ele vai sinalizar quando chegar em 9 ou abaixo de 9. Mas você pode olhar assim e ver lá, poxa, já está em 10, não vou esperar, vou tomar conduta. O ml, eu olho no Xtem, da via extrínseca, porque o meu confirmatório é o APTEM, e o APTEM está ligado ao Xtem, são os 2 reagentes que eu uso para fazer o teste. Então, eu olho o ml, quando é uma hiperfibrinólise assim, daquela severa, em todos os parâmetros vai aparecer. Mas quando está te deixando na dúvida, olha o ml do Xtem,
porque o ml do Extem vai te dar essa informação, vai te trazer essa informação, ok? E ele tem que estar entre 0 a 15%. Saiu um protocolo agora do professor Klaus, no final agora de 2019, que o ml está em 9, se eu não me engano, diminuiu, não é mais 15, mas vai de acordo com o que vocês decidirem. A 10, amplitude, todos os parâmetros vão aparecer para mim, em todos os testes, CT, o Extem, o Intem, o Fibtem, o Aptem, o Eptem, eles vão vir com os mesmos parâmetros. O que eu estou ensinando aqui, o que a gente está falando aqui é qual parâmetro olhar em determinado teste. No Extem, no Intem, no Fibtem, qual o parâmetro que chama atenção. Então, quando eu falo de tempo, do A10, estamos falando ali das funções da plaqueta. E aí não é número, não adianta chegar lá um hemograma para mim, e a gente vê muito isso, paciente com 200, 300 de plaqueta e sangrando. São as funções da plaqueta que não está ativa. É fidedigno? Lembrar as limitações eu coloco aqui. Não, por quê? Porque plaquetas, ele está lá, ela começa na primeira via da coagulação. O Rotem o Rotem detecta da segunda via da coagulação para frente. Então, informação de plaquetas, eu vou ter com Verify Now, mas eu vou ter uma noção aqui, se as minhas plaquetas estão ou não estão ativadas. E aí, lembrando da limitação, que é da segunda parte, realmente, que as plaquetas aqui no tromboelastograma faz parte da segunda via da coagulação. E aí, quando eu falo de novo dos equipamentos, eu estou falando aqui, e meu slide repetiu, e aí eu vou colocar esse slide aqui, porque tudo que eu falei aqui, de CT, de CFT, de MCF, de ML, de A10 do Extem, A10 do Fibtem, eu vou mostrar aqui. Então, todos os gráficos iniciam assim. Então, eu tenho aqui amplitude, ou seja, largura por tempo, A10, A20, A30 e assim por diante. No verdinho, ele está me falando do tempo de sangramento, ainda não começou o processo de coagulação. Então, ele ainda está me dando informações a respeito do sangramento. Lembra do tempo de sangramento? Se o paciente coagulou ou não coagulou, né? Para a gente fazer lá no laboratório, zerar lá a parte, ou então fazer aqui, esse espaço verdinho aqui. E aí, quando se compara o TAP e o TTPA com o tromboelastrograma, a única informação ou a única comparação são metodologias diferentes, são para meios diferentes, é para tudo diferente. Mas para quem insiste em comparar, é só esse tracinho verde, tá? Todo o restante, do rosinha para frente, quem mostra é só os testes viscoelásticos. É só o tromboelastrograma que vai mostrar. Então, aqui no CT, você tem o tracinho verde de CT, em geral, rosinha CFT, que é o tempo de formação desse coágulo, que é quando iniciou o processo do coágulo, o coágulo está frouxo, e aí você tem o azul, que é a máxima formação do coágulo. Dentro do azul vem todos os As de amplitude, porque a formação do coágulo, se esse coágulo está firme ou não, só vai sair depois que esse coágulo aconteceu. Então, o coágulo só tem a firmeza quando sai ali o MCF. Então, ele sai realmente depois de 5 minutos, só que depois de 5 minutos, às vezes as pessoas vêm, né, e falam aqui para a gente, depois de 5 minutos do rosinha, porque é do rosinha para frente que começou o processo de coagulação, tá? Antes disso aqui é sangramento, ok? E aí, aqui dentro, você tem todas as informações, e aí você tem a máxima formação do coágulo, e esse coágulo, em algum momento, também tem aqui o ML, porque esse coágulo, em algum momento, teve lise, teve quebra, teve consumo, ou não, ok? Então, entendido isso aqui, entendido esses parâmetros, é só vocês separarem por teste. O que eu procuro no Extem? Ou o que eu olho? CT, extrínseca. O que eu olho no Intem? CT do Intem intrínseca. O que eu olho no Fibtem? Firmeza do coágulo, coágulo que sustenta
É o coágulo que sustenta, é o fibrinogênio que sustenta o coágulo. Então, eu olho a firmeza dele, é o quê? MCF. O que eu olho para eu saber sobre a lise, sobre o ml aqui, ml do Extem. E o que eu olho para eu saber de plaqueta? A10 do Extem menos A10 do Fibtem. E aí você tem que fazer uma continha, porque o Rotem também não dá isso não, aí já é querer demais. Então você vai fazer uma continha lá, de diminuir mesmo. Ah, o A10 do Extem está em 53. E o A10 do Fibtem está em 10. Fica uma conta mais fácil. Ah, então está com 43. Ok, porque a ativação da plaqueta, o ideal é que ela esteja igual ao 28 acima. Igual ao 28. Abaixo seria deficiência de plaquetas. Ok? E aí, como que é a interpretação e conduta baseada no trombo? Lembretes importantes. Não esqueçam jamais. Teoria da parede. Teoria da parede. Fibrinogênio cimento, plaqueta tijolo. Uma parede levantada só em cimento, ela sustenta. Uma parede levantada em tijolo, se o vento for forte, ela cai. Coagulação, fibrinogênio, cimento, plaqueta, tijolo. É por isso que eu espero sair os parâmetros, o MCF de um Fibtem, porque ele que está me falando se aquele coágulo está sustentável ou não. Plasma, para quem gosta de fazer plasma, quando tem um INTEM, um CT de um INTEM alterado. Na literatura, fala que o plasma é pobre em fibrinogênio, fica congelado, não está provado que resolve o problema do sangramento no pré-operatório, gera hipocalcemia, pois tem protrombóticos. Então, só um lembretezinho. Então, geralmente, quando se implanta um tromboelastrograma, não se usa plasma mais. Ordem e avaliação para conduta. Primeiro eu olho o fibrinogênio, não é o cimento? Depois eu olho a plaqueta, não é o tijolo? Depois eu olho o ml do Extem, para saber se está tendo um consumo ou não tem consumo daquele coágulo. Aí eu posso olhar um CT de um INTEM para eu ver a heparina, se tem heparina, se tem deficiência dos fatores intrínsecos, se tem excesso de protamina, se tem deficiência de algum do fator 13. Depois eu olho o CT do Extem, deficiência de fatores de via extrínseca. E a última conduta que vocês vão tomar é para o Extem. O último da lista que vocês vão fazer é da complexo protombínico, no perioperatório. E aí eu trouxe alguns gráficos, e aí vamos mostrar gráficos de verdade. Eu não dou conta de trabalhar com aquelas figurinhas, não dou. Eu mostro o gráfico mesmo, porque isso aqui é muito diferente daquelas figurinhas. Então, você tem aqui um gráfico, e o que você tem que procurar? Você tem que procurar Extem, você tem que procurar INTEM, você tem que procurar Fibtem. E você tem um teste aqui que está vazio, porque eu falei que o EPTEM e o APTEM são confirmatórios. Se for no Sigma e você estiver usando o complete, vai aparecer o APTEM. Se você estiver usando o complete mais EP, vai aparecer o EPTEM. Então, o que você faz aqui? Abraço, doutor Francisco, Madre Tereza. Estou vendo aqui. O que vocês têm que fazerem aqui? Olhar o quê? CT do Extem, me falando de via extrínseca, CT do INTEM, me falando de via intrínseca, MCF do Fibtem está cortado aqui, mas para mim está ótimo aqui, eu sei que está acontecendo tudo. Para depois, e vocês estão olhando aqui, que vocês estão vendo aqui que o equipamento sinaliza quando dá alguma alteração, que tem valores de referência. Já vem tudo aqui, tá tudo tranquilinho aqui para vocês. E aí você tem aqui, ó, um valor de referência do CT do Extem, valor de referência do CT do INTEM, no Fibtem. Quando é no EPTEM, no APTEM, não tem valor de referência, porque são testes confirmatórios. Então, no EPTEM, no APTEM eu olho o ml, porque é o ml do Extem que me dá esse resultado aqui.
E se for o EpiTem, eu olho aqui o CT do EpiTem, que é o que está me dando também os valores aqui, que é o que eu olho. Então, vamos lá, 5 vezes, 5 parâmetros, CT do Extem, CT do Intem, MCF do FibTem, ML do Extem e a continha básica, A10 do Extem menos o A10 do FibTem. Tranquilo? CT do Extem prolongado, Extem via extrínseca. Via extrínseca eu trato com complexo protombínico ou CRIO, que vai ser rico nos fatores da via extrínseca, porém é a última variável a ser tratada. Eu só trato paciente com CT prolongado, eu só dou complexo protombínico para ele, se só o CT tiver alterado. Porque se o CT dele, se outros parâmetros estiverem alterados, eu vou analisando os outros fatores, principalmente fibrinogênio, que é cimento, e plaqueta, que é tijolo. Se tem presença de heparina ou não. E vocês vão ver que até o Intem é mais importante do que o Extem. Então, isso aqui é um gráficozinho. Eu não sei se vocês conseguem olhar e conseguem visualizar que realmente isso aqui está com uma deficiência na via extrínseca. Deficiência, olha aqui, olha um CT prolongado do Intem, e olha a importância de eu fazer um teste confirmatório. Ah, não, CT prolongado do Intem de cara, presença de heparina, vou reverter com protamina, ok. Faço um teste de EpiTem, olho aqui o CT do EpiTem, eu posso, a primeiro momento, vocês olham os parâmetros. Com uma semana, você já está olhando só a figura e já está matando o gráfico, tá? Então, eu olho aqui, um CT do Extem está de 223 segundos, porque ele está me falando que demorou 223 segundos para que começasse a coagulação, e é de 100 a 240, então está tranquilo. E aí eu olho um CT aqui que está de 217, ou seja, a presença aqui não teve uma interferência aqui, porque o EpiTem, ele bloqueia a presença da heparina na amostra. Ele não aparece, ele não tem interferência, ele não sofre interferência da heparina nessa amostra. Então, se não corrigiu aqui, quando a gente relaciona aqui, e ele continuaria assim, prolongadinho, que não é o caso aqui, tá, gente? Ele não está prolongado. Eu estou só explicando mesmo, tá? Ele está normalzinho aqui para vocês terem noção. O que está aqui, para mim, alterado é um CFT, que é o tempo de formação desse coágulo, que é o rosinha, e um ângulo alfa. E aí, quando eu venho para aqui, que eu faço uma continha, não está aqui para vocês, mas é porque eu cortei aqui para ficar melhor a visualização. Mas eu tinha que pegar aqui, nos outros gráficos que estava aqui, do Extem, do FibTem, e fazer a continha, para saber se esse paciente estava aí com hipercoagulado ou hipocoagulado. No caso aqui, não, ele está tranquilo. Esse gráfico aqui, ó, o Rotem, ele tem um recurso que a gente pode colocar isso aqui, ó. E nesse caso aqui, está super tranquilo aqui. Mas eu sei que eu vou olhar no Intem e eu vou ver, ele vai me dar informação. Tudo isso é o CT. É o CT que me dá essas informações. Se tem presença de heparina na amostra, se tiver, vou reverter com protamina. Ou se é um excesso de protamina, que pode ser um evento acidental, ou se é deficiência do fator 13. Quando eu chego à conclusão que é deficiência do fator 13? Presença de heparina, eu chego dessa forma aqui. Aqui é uma presença de heparina, né? Minto, não é presença de heparina. Aqui é uma protamina. Porque eu tenho um CT aqui que está de 257. Então, ele está prolongado, ele está fora do valor de referência. Mas quando eu faço EpiTem aqui, ele continua prolongado. Então, isso aqui é um excesso de heparina, é um excesso de protamina. Não tem nada a ver com heparina. Além do que, esse paciente está hipocoagulado. E a hipocoagulação
eu fico sabendo onde? Nas amplitudes. E onde eu olho a amplitude? A5, A10, A15, A20, a tanto. E vocês podem olhar aqui no gráfico que todos os As aqui estão tajados, ou seja, estão abaixo, estão numa amplitude. É muito diferente esse gráfico desse gráfico. Olha a amplitude desse gráfico aqui. Tá bonita, tá estruturada. Esse aqui não, tadinho. Tá? Então, eu olho para o INTEM e eu vejo se é presença de heparina, para eu saber, eu tenho que fazer o EpiTem. Se é excesso de protamina, eu tenho que fazer um EpiTem, ou se é deficiência do fator 13. E aí, quando eu chego a essa conclusão, quando se faz muito fibrinogênio, de 2 a 3 vezes, faço um pool de plaqueta e assim mesmo não resolveu. Aí, pensar em repor fator 13. E aí eu venho para cá e eu falo aqui, ó, eu olho aqui, de cara já identifico. Poxa, tá magrinho, é o fibrinogênio. Primeiro eu olho o teste. O que que é? Fibrinogênio. Fibrinogênio, amplitude dele, ó, onde eu olho, MCF, MCF em 8. MCF em 8 está abaixo de 9. Abaixo de 9, eu entro com o meu completan ou CRIO. Tá? Fica a critério. E aí vocês podem ver que mesmo aqui, ó, o fibrinogênio, ele que sustenta o coágulo, todos alguns outros parâmetros começaram a ser atingidos, exceto o tempo de coagulação. Ali o CT, o tempo de sangramento. Plaquetas, eu faço a continha. A10, o A10 do Extem está em 30. E aí o A10 do Fibtem já está em 11, então já é menor que 28. Então, menor que 28 é transfusão de plaqueta. Transfusão de plaqueta e lembrar das limitações. Esse mata de cara, né? ML, hiperfibrinose. Só que nem todo mundo sabe tratar a hiperfibrinose, às vezes não lembra, não sei se é a correria ou o que que é. Pode dar o banco de sangue. Pode dar o banco de sangue. Ó a curvinha, amplitude, todos os parâmetros alterados. E aí vai dar gravidade. Vou entrar de tudo? Vou dar de tudo para esse paciente? Tem justificativa. Mas vou fazer aquele passo a passo. Então, eu sei que o passo a passo é fibrinogênio. O fibrinogênio dele está em 5. Vou olhar também ali o A10 em 22. 22 já é menor que 28. Um ml de 100%. Então, vou tratar primeiro o quê? Olha a mudança aqui de tratativa. Em vez de você dar o banco de sangue, ficar aquela coisa bem cara, aquela coisa bem onerada, você vai dar ácido tranexâmico, que é bem mais barato, você precisa reverter o processo de fibrinólise para depois começar a tratar aqui essa deficiência de fibrinogênio. Então, fazer por passo a passo. Aqui é uma lise ou uma hiperfibrinólise, assim, ó, de cara. Ó, pá. E aí você consegue ver isso aqui com quantos minutos? Você vê com isso aqui, eu olho aqui no tempo, ó, e está menos de 10 minutos. Por que que eu vou esperar 1 hora? Por que que eu vou esperar 15 minutos? Por que que eu vou esperar 20 minutos? Eu já sei que é uma hiperfibrinólise aqui, eu estou em 1 ml aqui, e aqui teria um teste de APTEM aqui, eu já mataria isso aí, tá? E uma hipercoagulação é quando eu tenho um gráfico assim que a amplitude dele está muito acima, né? Eu tenho uma amplitude aqui de 1 a 10 aqui, que aqui iniciou com A 10, de até 66, e aqui eu tenho de 81, então é uma amplitude enorme, tá? Então vai me dar informações também. Uma amplitude baixa, mínima, principalmente nesse aqui, ele tem a colinha do equipamento, mas eu olho aqui nos As, de amplitude, né, de milímetro, ele também está me dando todas essas informações, que ele está falando que está abaixo. Mensagem da aula para vocês. Pensar em profilaxia de sangramento tão cedo quanto possível, evitar uso errático e interação de drogas, crie seu próprio protocolo institucional. Começa pequeno, começa no bloco, começa na UTI. Lembra de uma coisa, não adianta eu usar o tromboelastrograma no bloco e não usar na UTI. Eu não vou provar economia nisso aqui, não vai ser, não é legal. Adianta alguma coisa? Eu fiz de tudo certinho ali no bloco e chega lá, eu não faço certinho? Não dá. Lembre-se, Rotem equipamento. Equipamento. Tem que estar calibrado, tem que estar com controle de qualidade, os reagentes tem que estar tudo ok para isso aqui funcionar, e trata o doente, não o laboratório.
Muito obrigada. Fica aqui meu telefone, meu e-mail, e eu estou à disposição de vocês, caso vocês queiram fazer alguma pergunta dentro do que a gente falou aqui. Obrigada, gente. Tabata, alguma pergunta? Boa noite a todos, né? A Cláudia falou que eu ficaria responsável aqui pelas questões. Ainda não recebemos nenhuma questão aqui no chat. O pessoal está agradecendo pela apresentação. Ah, sim. Parabéns, Sibeli, pela aula. Obrigada. Abraço, doutora Rosângela, lá de Porto Alegre. Deixa para fazer para fazer o guru, cara. Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que abriram o microfone acidentalmente. Acidentalmente. Aqui, obrigada, gente. o Todo mundo que tá Matheus deixando Figueira aqui tá perguntou tranquilo. como seria o gráfico do excesso de heparina. Deixa eu voltar. O excesso de heparina, a gente olha pelo CT. Então, você tem um CT prolongado do INTEM, você vai fazer o teste do EpiTem. O teste do EpiTem, ele continua com o CT prolongado, é porque é presença de heparina, não é presença de heparina. Se ele continuar prolongado, seria a protamina. A heparina, ele corrige. O gráfico de heparina, a amostra de heparina, a gente não falou que ele bloqueia a presença de heparina naquela amostra, você colhe do mesmo jeito, mas nos reagentes, o EpiTem, ele tem um reagente que bloqueia a presença da heparina. Então, ele não aparece. Então, no EpiTem, no INTEM, você tem um CT prolongado, e no EpiTem, o CT está corrigido. Se depois, Matheus, você quiser entrar em contato comigo, eu posso te mandar uma foto e a gente discutir sobre o gráfico ali pelo WhatsApp, tá? Eu que agradeço todo mundo. Obrigada, doutora Simone. A doutora Simone também colocou uma questão aqui. Ela parabenizou pela aula e escreveu assim: Sibeli, às vezes os parâmetros estão todos normais e o FibTem está todo tarjado em azul e não em rosa. Tá. O que acontece? O parâmetro do FibTem, e a gente olha o MCF, se ele não der abaixo de 9, não tem problema. Quando ele aparece rosa e azul, é porque ele passou de um valor de referência que a gente fala que é de 25. Ele sempre vai aparecer as duas colorações. Então, assim, tem excesso ou tem presença de plaquetas naquela amostra, tá? Mas não tem interferência no resultado. Não tem interferência, porque a gente olha no FibTem, realmente, para essa aula aqui, eu vim só com só com o do algoritmo do A10, do algoritmo de 10 minutos. O de 5 minutos, a gente olha alguns outros parâmetrozinhos também. Mas se falando só desse aqui, de 10 minutos, que nós estamos bem no início mesmo, é porque tem ali uma presença ou ingerência ali, né, das plaquetas na amostra, mas não tem interferência nenhuma no resultado, porque o MCF estando acima de 9, vai estar tudo ok. E ele vai aparecer ali depois dos 25. Abaixo de 9 não aparece esse azul. Temos duas questões aqui também da doutora Juliana Gouveia e do Maurício José, que estão perguntando sobre a implantação do Rotem e valores. Ah, tá. Como que é? Obrigada, doutora Enéas. Acredito que é do DF Star. Os que eu estou reconhecendo aqui, gente, eu estou dando um alô para vocês, até porque faz tempo que a gente não se vê, né? Doutora Rosângela Minuzzi, a gente vai trazer qualquer dia para fazer aula. O custo do aparelho do Rotem, o custo do aparelho depende. Você vai querer o Rotem Delta, Rotem Sigma, não tem problema. A Biomig, doutora Juliana, ela trabalha com comodato, com aluguel e com venda.
Então, para comodato, a gente pede uma quantidade de consumo, e aí, assim, não é assim, a gente pode até passar a proposta, mas primeiro nós vamos estudar seu hospital, estudar a rotina, onde vocês querem implantar, ver a quantidade que vocês vão utilizar. Se você não for utilizar muito, a gente vai pedir para você, não, peraí, não vamos com esse equipamento, não. Vamos com o Sigma, por exemplo. O Sigma não tem perca de reagente. Então, a gente direciona para qual, tá? Utilizar. Os kits também, para vocês terem noção, no Delta são 11 consumíveis, então assim, a gente fala mais a respeito do preço assim por teste. Então, o teste fechado que eu falei para você é mais ou menos R$200. Aí entrou tudo, entrou copipinino, entrou ponteira, entrou reagente, que são 2 reagentes que a gente usa, então assim, mas não passa assim de R$200, não. Trabalho científico sobre implementação e sua economia, nós temos, não brasileiro, tá? Mas nós temos. Mas o que a gente pode fazer? A gente te manda, tá? Todos os trabalhos que você precisar, as referências que tiver para te ajudar aí na implementação. Pode nos procurar que nós fazemos esse trabalho com muito carinho e atenção para vocês. Doutora Tatiane, obrigada, viu, pelo carinho, pela sua presença. Doutor Gustavo Bicalho, doutor, muito obrigada. No caso dos antiplaquetários, Tabata, desculpa, eu estou no ritmo, estou embalada. Não, pode seguir, eu ia ler essa pergunta mesmo. No caso dos antiplaquetários potentes, Dogrel, Tricagrelor, essa relação do A10 no Extem com a A10 no Fibtem é válida para mostrar disfunção plaquetária? Obrigada. Na realidade, a gente, lá no início da aula, nós falamos, doutor Gustavo, que o Rotem não detecta, tá? Se o paciente está em uso de algum anticoagulante, de algum antiplaquetário ou não. E ele age a partir da segunda via da coagulação. Então, não é fidedigna, e a gente colocou lá na aula. A avaliação da plaqueta, ou a disfunção plaquetária, ela é feita na primeira via da coagulação, e para isso nós temos um equipamento que chama Verify Now, que faz essa avaliação aí para você direitinho, e a gente coloca no formato de venda, de aluguel, de comodato, do jeito que você quiser. Tá, doutora Juliana, você pode mandar um WhatsApp depois, a gente envia para você esses trabalhos, sim, direitinho. Pode ficar à vontade. Quem quiser contactar, quem quiser compartilhar uma curva, discutir sobre essa curva, dentro das minhas limitações, é lógico, né? Eu sei que eu não sou médica, mas pouquinha coisinha eu entendo. Então, a gente pode falar, assim, a respeito mesmo, e, assim, jamais faria ou mostraria para vocês algo, assim, fora dos protocolos que nós temos, e aí nós temos todos os protocolos. Não temos mais perguntas aqui no chat, né? Tem o do doutor Maurício, tá? Doutor Maurício José? Maurício. Aqui ele perguntou aqui... Tá, tem mesmo, doutor Maurício José. Como viabilizar a implantação em nosso hospital? Doutor Maurício, o que nós podemos fazer? Faça contato conosco, nós vamos sentar, vamos conversar a respeito do seu hospital, qual a especialidade que vocês querem fazer essa implantação, e a gente vai, baseado em estudos, e mostrando para a gestão, por exemplo, como que a gente faz. Por exemplo, se vocês forem tomar uma conduta num sangramento, grosseiramente, assim, numa conduta num paciente que chega em sangramento, e uma conduta, assim, empírica, por exemplo, você vai dar de tudo para esse paciente. Então, você vai dar plasma, você vai dar crio, você vai dar complexo protombínico, você vai dar plaqueta, você vai dar de tudo para esse paciente. E talvez esse paciente não precisa de tudo. Talvez esse paciente precisa de um frasquinho para reversão da heparina. E aí, de R$10, fica em 3, 4 mil, 5 mil reais. E aí, como que a gente
prova isso para implementação através dos algoritmos que a gente tem e as condutas que a gente afirma e reafirma que são baseadas em cima deles. Então, as condutas, elas param de ser empíricas. Eu não sei se eu me fiz entender, mas cardíaca, é isso mesmo, chamamos kit cola. Exatamente, o kit cola. Grude, né, doutor? Exatamente, doutor. Exatamente. Então, assim, o que a gente faz? Geralmente, eu vou ser assim, bem sincera, doutor Maurício. Obrigada, doutor Pedro Henrique. O que a gente faz, doutor Maurício? A gente mostra para o gestor, a gente senta com você, a gente estrutura a sua justificativa para a gestão. Então, a gente mostra para a gestão como que seria uma conduta empírica e como que seria uma conduta com tromboelectrograma. Tromboelectrograma estou vendo, eu vejo tudo, eu consigo visualizar. Então, se eu consigo visualizar, eu ajo em cima, eu vou no alvo, eu vou naquilo que eu preciso. E eu ir naquilo que precisa, economicamente fica mais barato. E aí, como eu já disse, o kit cola, então, ele fica caríssimo, relacionado às 4 curvas do Rotem. Mais alguma? Aguardando um minutinho aqui para ver se tem mais alguma questão. Até o momento nós não temos. Exatamente, não se sabe do que trata, é totalmente empírico, né, doutor Maurício? Você sabe, uma hiperfibrinólise, por exemplo, você teria que começar a tratar com ácido tranexâmico, que é R$10 a ampolinha, você dá tudo primeiro para depois pensar no ácido tranexâmico, enquanto você podia ir já no alvo ali. E aí isso aí ficaria assim, ó, bem mais barato. Não temos mais nenhuma questão levantada aqui no chat. Eu gostaria de agradecer a todos pela participação e pedir, né, que vocês acompanhem a gente nas nossas redes sociais. Nós somos Biomig Brasil no LinkedIn, Instagram e Facebook. Postamos conteúdos, né, regularmente sobre diversos assuntos e os próximos encontros também, né, as próximas aulas a respeito do tromboelastograma serão divulgados nas nossas redes sociais com os links para inscrição. Então, a gente pede que vocês fiquem atentos, nos acompanhem para que a gente possa estar repetindo cada vez mais esses encontros e que sejam que agreguem bastante conhecimento a todos. É isso aí. Muito obrigada mais uma vez pela participação de todos. Obrigada, Tabata. Obrigada, doutora Cibele. Agradecemos também ao nosso TI, Bruno, né, a nossa direção. E, como a Tabata disse, sigam-nos, né, nas nossas redes sociais. Biomig Academy, Biomig Brasil. Muito obrigada, gente. Uma boa noite. Boa noite a todos vocês. Estamos à disposição. A aula vai ficar gravada. Quiserem, pode fazer contato aí com as meninas da Biomig, as meninas do marketing, que ela manda para vocês. E até o nosso próximo encontro. Muito obrigada, gratidão mesmo por cada um que ficou até esse momento. Dia 5 de maio, hein? Nossa próxima aula. Muito obrigada. Beijo.